Medidas de dispersão com o GeoGebra. Dados não agrupados. Vejamos o enunciado. Em uma pesquisa sobre atividades de lazer, realizada com uma amostra de 20 alunos de um campo universitário, perguntou-se o número de horas que os alunos gastaram navegando na internet na semana anterior. Os resultados obtidos foram os seguintes: os números que nós já transpusemos aqui para essa janela do GeoGebra. Realmente. E aí se pergunta, ou pede-se, calcule a amplitude, o desvio médio absoluto e o desvio padrão destes dados, especificando as respectivas unidades. Vamos lá. Com os dados já registrados aqui, você sempre vai poder notar que nestes 3 pontos, se você clicar ou tocar, você vai poder acessar aqui, ó, a janelinha que me dá algo chamado de estatística. O que ele mostra? Mínimo, os quartis e o máximo. No nosso caso, seria interessante, poderíamos calcular a amplitude usando o mínimo e o máximo. E aqui, mentalmente, já vemos que vai dar 18. Mas, você quer ser mais objetivo, vamos fazer escrevendo aqui. Então, você registrar um nome para esse número, que seja a ideia que você está pensando. Aí, aqui, você vai colocar o comando máximo, vai pegar o máximo de uma lista. Que lista? Essa lista dados. Isso. Essa aqui já registrou 24. Agora a gente sai aqui para o ladinho, para o nosso lado, ou clica ou toca ali fora e vai fazendo. Subtrai-se do mínimo. Olha, mínimo de uma lista. Nossa lista são dados. Registramos a palavra. Pronto, nossa amplitude já está aqui registrada. 18. Tá? Uma boa variação. Dá para a gente perceber que a amplitude nos mostrou um intervalo com vários valores possíveis para as horas. A unidade é horas. Né? Nós pegamos o máximo, que é um valor de horas, e subtraímos de um mínimo, que é valor de hora. Então, a amplitude e a unidade também é horas. Agora se pede aqui o desvio médio absoluto. Lembre-se, nós já falamos, né? Uma sigla. Se você tentar escrever a palavra desvio, você vai encontrar aqui descontinuidade, desvio padrão, padrão neutral, mas não vai encontrar o chamado desvio médio absoluto. No entanto, se você simplesmente escrever TMA, existe o comando que é o de desvio médio absoluto. Pegue aqui o que condiz com a nossa necessidade, uma lista de dados brutos, que são nossos dados. E desvio médio absoluto, 3,6 horas também. Estamos fazendo os desvios de cada valor em relação à média desses dados e depois fazemos a média disso. 6 horas. Né? Então, em média, cada dessas informações tem um desvio de 3,6 horas em relação à média dessas. Continuemos. E o desvio padrão? Horas. A gente podia fazer calculando a variância e assim a sua raiz quadrada. Fazer apenas para ilustração. Você vai poder procurar aqui o comando variância. Ó. Encontrando variância, pegue a variância de lista de dados brutos. Escreva o nome da sua lista. Você tem 18,91 horas ao quadrado. Isso. Né? A unidade da variância é o quadrado, né? É uma média dos desvios quadráticos. Continuemos. Se fôssemos pensar no desvio padrão, a gente poderia escrever aqui desvio padrão e ainda
e aí fazer a raiz quadrada, que no caso é SQR, está em maiúsculo. Que no caso é SQR, Square Root, raiz quadrada. De quem? Esse valor que aqui vai ser chamado de B, raiz quadrada da variância. 4,35 horas. Eu desvio padrão. Cada informação em relação à média. Ou podíamos também simplesmente escrever aqui desvio, como nós vimos, escrever desvio padrão ou, caso a necessidade, desvio padrão amostral e outras variações. Também é possível ver que só escrever DP ia funcionar. Vamos experimentar? Vou apagar, escrever DP. Ao escrever DP, eu já estou pensando ou usando o comando, trabalho o algoritmo padrão daqueles mesmos dados. Olha aqui. Agora fica uma possibilidade. E se este enunciado quisesse, se este enunciado pedisse para que disséssemos se há uma grande variação desta medida de horas aqui. Como que a gente podia fazer? Olha, não fique tímido, use do GeoGebra. Com a lista de dados lançada, faça algo como um diagrama de dados. O que você acha? Diagrama, barras, o diagrama de pontos. Para dispersão, prefiro sempre o diagrama de pontos. Escrevo vou até diagrama de pontos, coloco o nome da lista com dados, aqui eu só começo a apagar e vai dando tudo. Apaguei com backspace. Faço o diagrama, fecho a janelinha aqui, ó. Aqui seria necessário tocar engrenagem, ampliar para enquadrar. Enquadrou os pontos. Retira um pouco, faça com o movimento de ou com o zoom do mouse. Estas horas estão com essa distribuição. Graficamente, posso dizer que há uma grande variação? Talvez você não consiga perceber isso com facilidade, desejasse fazer uma representação da média e do desvio padrão aqui. Mas uma outra possibilidade é pensar numa taxa de variação comparando o desvio padrão com a média. Aliás, vejamos aqui qual é a média desses dados. Média dos dados. Olha, tem tudo em maiúsculo. 13,7 horas. Então, em média, esses 20 alunos passam 13,7 horas. Se o desvio padrão dessa distribuição é de 4,35. Por que a gente não faz aqui uma taxa comparando o desvio padrão com a média e multiplica por 100? Temos, assim, uma medida com dados absolutos que pode nos dizer se houve uma grande ou não variação destes dados. Possibilidade, interessante. Vamos fazer? Então, desvio padrão C dividido pela média D. Simplesmente fazendo C minúsculo. Simplesmente fazendo C dividido pelo D, nós temos aqui 0,32. Olha aqui para o ladinho, vamos multiplicar isso por 100, para a gente ter uma aproximação decimal percentual. Então, aqui, aproximadamente 32% é a taxa dessa variação. Então, nós temos uma variação que tem alguma significância. Espero que você considere essa ideia como algo útil para poder medir a variação e também perceba que as medidas centrais e medidas de dispersão se complementam. Bem, fica aí um grande abraço e até a próxima.